Para muita gente, o tédio é primo irmão da depressão. Uma falta de vontade para qualquer coisa, um ranço de preguiça misturado com a agonia de querer fazer alguma coisa que não se sabe bem o que é. Na hora do tédio mesmo, não tem livro, programa de TV, qualquer atividade salvadora. O tédio é das quietudes a mais inquieta. E é sobre ele que a gente vai conversar no programa de hoje. Comigo no estúdio, Davi Cohen, advogado e poeta, Rosane Eskenazi, psiquiatra e terapeuta de família, e o Wallace Lopes, professor de História e Filosofia. Gente, muito obrigada pela presença de vocês comigo aqui no estúdio. E eu quero começar por você, trazendo como é que a psiquiatria define o tédio, Rosane. É interessante, assim, porque eu até andei vendo, a gente não usa o tédio como um sintoma, a gente pode usar uma apatia, uma anedonia, que é a falta de prazer nas coisas. O tédio é uma sensação subjetiva e ele, isolado, não é uma doença. Ele pode estar inserido em ser um sintoma de uma depressão, por exemplo, mas ele não é uma coisa específica. Estou entediado no meu trabalho, é uma coisa específica. Você, para estar dentro de uma depressão, você tem que ter essa falta de prazer, uma falta de iniciativa, uma dificuldade em todos os setores da tua vida, de uma coisa mais generalizada, né? Então, o tédio como uma coisa específica, essa sensação de vazio, ele pode ser visto, poxa, está na hora de eu mexer em alguma coisa na minha vida que não está boa, eu posso transformar isso em alguma coisa positiva, do que ficar só passivo esperando que alguma coisa aconteça para salvar. Diferente da depressão, né? Então. Totalmente diferente da depressão. O tédio todo mundo pode ter um momento que acontecer agudamente na sua vida, quando você, por exemplo, está vivendo uma situação e você, de repente, é demitido e entra num vazio, né? Ou você se aposenta, ou você entra na adolescência, os teus valores que eram as tuas brincadeiras, teus amigos já não fazem mais tanto sentido, você quer descobrir coisas novas e você não sabe o que você quer da sua vida, ou seja, faz parte da vida, faz parte de um momento de mudança. Wallace, e a filosofia, como é que traduz o tédio? Bem, quando nós falamos sobre o tédio, eu acredito que ele se remeta a duas dimensões de modo breve e básico. Em termos históricos, ele se remete a um cenário do século XIX que podemos observar tipologias e modos de vida que estão sendo constituídas nesse tecido da vida do trabalho, né? Onde vai inaugurar uma série de revoluções burguesas. Em termos filosóficos, pensando com Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, a questão do tédio nos lança a esse grande vazio do que é a vida e nos pergunta o que nós somos capazes de criar, né? Esse acúmulo de vazios. E, nesse mesmo sentido, a filosofia nos aponta, né, como lidar com essa insuportabilidade do que é a vida. Então, os sujeitos se perguntam, né, nesses momentos de tensões do tédio contemporâneo, o que nós podemos criar e o que nós podemos inventar. Davi, dá para se inspirar no tédio? Você sabe que uma das minhas primeiras reflexões, quando eu tive esse tema para pensar para o programa, foi o tédio, ele está inserido no meu processo criativo? E nos momentos em que eu estou entediado, nos momentos em que eu estou saturado de vazio, seria um momento apropriado para elaborar um poema? Embora eu tenha uma certa dificuldade de definir momentos de criação, eu acho que qualquer momento pode ser um momento oportuno para a criação, desde os momentos mais caóticos até os momentos em que você está completamente abandonado ao ócio, entregue ao ócio. Eu acho que o tédio talvez não te traga o estado de espírito mais apropriado para a criação. Eu vejo, por exemplo, que às vezes eu estou com a vida extremamente atribulada e tenho uma ideia, tenho um insight de um texto onde eu corro para anotar. Eu acho que o tédio me traz uma certa letargia, uma certa falta de entusiasmo, de estado de espírito propício para a criação, que acaba comprometendo esses meus procedimentos internos, esses meus processos internos, onde as ideias fluem com mais naturalidade. Agora, a gente foi às ruas ouvir o que as pessoas acham, qual é a definição de tédio para a população em geral. Vamos ouvir o que eles falaram. O que é o tédio para você? Tédio? Fazer nada. Ficar sem fazer nada, uma coisa bem chata. Isso é um tédio.
TED é muito louco, viu, meu irmão? É você sair e ficar sem saber qual que é um bagulho muito doido. É quando você está chateado com alguma coisa e está assim sem perspectiva para o futuro ou até o presente com muita dificuldade, você se sente uma situação que afeta o organismo da gente e deixa a gente para baixo, né? Isso é o tédio. Não ter desejo de nada, não querer conquistar nada. O que é o tédio para o senhor? Muita coisa. Uma música muito bacana, inclusive, dos caras que gravaram, né? Tédio, 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 o que mais? A senhora já teve tédio alguma vez na vida? Todo dia. Só você sair, vir para o Rio de Janeiro acaba sendo um tédio, em vez de ser uma alegria. Na atual conjuntura, vir para o Rio de Janeiro é um tédio. Como evitar o tédio? Evitar sair bastante, não arrumar bastantes amizades. Sair de casa, né? Primeiro desligar a televisão e sair de casa. Não dá para generalizar, né? Mas, logicamente, quando a mente está ocupada, eu acho que o tédio desaparece. Porque, às vezes, você fala assim, eu tenho tempo, mas aí vou descansar, vou dormir. Aí você desperdiça o seu tempo, né? Para afastar o tédio é ocupar a mente com coisas boas. Como afugentar o tédio? Muita alegria, muita paz de espírito, entendeu? E buscar em Deus que você fica sempre legal. Essa é a parada. Achei legal falar que tédio é muita coisa, né? Porque eu acho que tédio é isso mesmo, é uma saturação de vazio, né? Ele é tanta coisa que é nada ao mesmo tempo, não é? Você tem essa necessidade, eu acho que o ser humano tem essa necessidade de se sentir permanentemente preenchido e, preferencialmente, obviamente, preenchido de coisas que te tragam prazer. O ser humano, eu acho que ele é um hedonista por excelência, ele tem essa necessidade de prazer constante. E nesses vazios, nesses hiatos de prazer, é que eu acho que acaba surgindo o tédio, que é essa necessidade de se manter permanentemente ocupado com esses processos de prazer. Agora eles confundem bastante, misturam bastante com a questão da depressão, a gente volta a isso de novo, né? Assim, o que diferencia de fato da depressão e essa inquietação, ou seja, como é que a gente pode definir isso? Eu acho que tem essa confusão mesmo, porque depressão é um diagnóstico que a gente às vezes confunde com tristeza, com essa falta de ânimo, né? A gente usava antigamente, eu estou deprê. Mas depressão clínica, né, é um transtorno que tem vários elementos para a gente dar esse diagnóstico. Um deles pode ser essa sensação de vazio, de tédio, pode ser humor triste, mas muitas vezes pode ser um humor indiferente. É como se nenhuma coisa alegre, nenhuma coisa triste me causasse, me afetasse de alguma maneira. Mas eu tenho que ter várias outras coisas, né? Como se nossa cabeça, nosso cérebro fosse um computador e que a gente tivesse vários programas. O sono é um programa, o apetite é um programa, o desejo sexual é um programa, a memória, a concentração. Todos esses programas estão funcionando de uma maneira muito ineficiente. Você não se reconhece dentro daquilo como uma coisa normal. Então, é importante saber se é um processo que vai se instalando ou insidiosamente, devagarinho, ou se é uma coisa que acontece repentinamente, você, por algum motivo, você acorda e não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de sair da cama, tudo parece muito enfadonho, muito sem graça, tudo muito monótono. Você acha que as coisas estão ruins ou você que não está conseguindo ver beleza nas coisas? Aí eu sempre gosto de chamar a atenção assim, a gente gosta de botar culpa nas coisas de fora, assim como, o trabalho é um saco. O trabalho é um saco ou eu não estou conseguindo me envolver? Ou eu não estou conseguindo ver prazer naquilo, não estou conseguindo tirar proveito das coisas, né? Então, muitas vezes as pessoas colocam a culpa do lado de fora e não olham para dentro e falam assim, o que eu quero? Tem uma história que aconteceu comigo, que eu acho que pode exemplificar, eu estava contando até para eles lá dentro, que eu ia viajar. Posso contar essa história? Uhum. Eu ia viajar para a Europa, ia para um lugar que eu queria muito conhecer. E pela primeira vez eu tinha combinado com um casal de amigos e bolei a viagem com bastante antecedência, porque a coisa nunca costumo fazer assim. E aí, quando estava no dia de embarcar, eu recebo um SMS da companhia aérea dizendo, olha, o seu voo foi cancelado porque teve aquele vulcão lá na Europa e então todos os voos tinham sido cancelados. Aí bom, beleza, amanhã a gente vai. Eu não estava sabendo ainda da gravidade da situação. Aí eu e meu marido e o casal de amigos fomos a um restaurante. Não, a viagem para a gente já começou. Vamos sair, vamos não sei o quê. E aí no dia seguinte, nada, aeroportos todos fechados.
e no dia seguinte também, ou seja, viagem cancelada, corri para cancelar todas as minhas reservas e pronto, a viagem foi embora. De repente eu me vi com tempo, com companhia, com dinheiro e eu não sabia o que fazer. Aí eu estava andando de bicicleta, estava contando para eles assim, uma ciclovia enorme, e aquela ciclovia para mim virou um abismo. Eu falei, meu Deus, eu tenho tudo na minha mão e eu não sei o que eu vou fazer. Seus planos eram outros, Meus né? Quer dizer, essa mudança de plano também traz essa inquietude. Da ciclovia que parece interminável, porque eu pensei estimulado pela ideia do programa, fui fazer um poema sobre tédio. Eu sei, a gente vai trazer esse poema no próximo bloco. Depois eu falo desse poema, porque essa figura, para mim, é perfeita. Essa imagem da ciclovia, da estrada interminável, para mim, então eu vou só fazer um breve intervalo para a gente voltar já trazendo o seu poema, que ficou fantástico mesmo. E também quero ouvir do Wallace se, historicamente, a gente tem pensadores que tenham se debruçado sobre essa temática do tédio. A nossa conversa hoje é sobre tédio e rapidinho a gente está de volta, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre o tédio. Comigo no estúdio o Wallace, o Davi e a Rosane. A gente terminou o bloco com a promessa do seu poema que você fez, inspirado até no programa. Queria que você trouxesse pra gente, pelo menos um trechinho dele. O poema é curto. A gente coloca também no nosso Facebook, na nossa página lá, para todo mundo que quiser pegar depois. Legal. Tédio é a ausência insistente, o quarto vazio, a parede branca suja de pensamentos. Uma lembrança de infância mistura-se à teia de aranha do teto, enquanto um amor perdido esgueira-se por rachaduras invisíveis. O tédio faz algazarra no meu silêncio. A porta não bate, a conta não fecha, o telefone não toca, a língua embola na boca e a palavra tropeça. Esquecido, sonho com uma casa sem cortinas e com rotas que não sejam rotinas. O tédio é como poema que nunca termina. Ai, que tédio. Esse tédio é doloroso, né? Que nunca acaba. Agora, Wallace, historicamente, eu acho que até se isso inspira o Davi, assim, num relance da gente... Eu não estava entediado quando fiz esse poema, porque eu me senti tão estimulado pela ideia que, de alguma maneira... É diferente do ócio criativo, exato, né? Agora, exato. Os grandes pensadores se inspiraram no tédio ou trouxeram ele à discussão de alguma forma? Ora, é preciso compreender o caráter trágico da vida, né? Uma dimensão trágica da existência. Nessas discussões, Weber vai dizer uma espécie de desencantamento da vida, né? Há um desencantamento da vida e esse desencantamento da vida traz uma nova perspectiva de olhar. A pergunta filosófica é: o que nós elegemos para ocupar esse grande vazio? O problema crucial é que a gente não consegue lidar com elementos que passam pela existência. Então, o tédio nos pergunta o tempo todo o que podemos criar, o que podemos inventar, né? Mas o tédio também tem uma função criativa, né? Se a gente pegar desde os poetas trágicos aos filósofos do século XX, né? O tédio nos remete a um elemento crucial, se é possível falar de vida e se é possível criar novas resistências, né? Novas resistências em compor com a vida, né? O próprio poeta aqui nos mostra que é preciso mergulhar nas forças criativas da arte para criar novas paisagens específicas e, principalmente, como suportar o insuportável da vida. Eu acho que acaba se diferenciando, pelo que você está me falando, eu quero que você me corrija se eu estiver errada, mas o que acaba diferenciando, de fato, o tédio e a depressão é que o tédio tem essa inquietação de se sair dele, né? A depressão, às vezes, você está entregue. Você concorda com isso, Wallace? Eu fiz algum resumo, interpretei mal? É porque a gente o tempo todo é mergulhado por forças que atravessam a vida, né? Como eu estava falando com vocês nos bastidores, né? A vida é a grande arte dos encontros, como a poesia já aponta. Então, nós somos encharcados por pororoca de afetos. O problema é como que você mergulha em questões que a vida te coloca. Então, a vida não é uma questão passiva, né? A vida é movimento. Se a vida é movimento, né? Ela nos coloca questões e perspectivas do que podemos inventar e do que podemos criar. Então, o tédio também, eu acredito, até mesmo a própria tristeza,
elas são importantes para criar poesia, arte, beleza, música. Bom, a gente foi ouvir a Sueli Rosenfeld, que é pesquisadora aqui da Fiocruz, e ela traz uma dessas questões que você colocou, Wallace, que é justamente essa questão de ser importante. A Rosane também trouxe isso, né? Que é uma sensação que também faz parte da vida. Vamos ouvir o depoimento dela. O primeiro aspecto que eu acho importante trazer é que esses sentimentos, tédio, tristeza profunda, até euforia, frustração, desânimo, são sentimentos que fazem parte da vida, sempre fizeram. A literatura, a poesia, a música estão repletas de considerações sobre esses sentimentos. Então, eu acho que uma questão que deveria ser mais discutida pela sociedade, pelas famílias, é se o momento de que esses sentimentos ultrapassam o tolerável e precisam de ajuda especializada, seja médica ou não, a quem cabe decidir qual é esse momento? As pessoas ou a instituição médica, sanitária, aos profissionais de saúde? Até que ponto esses produtos de combate ao tédio, até a tristeza profunda, ou a euforia, ou ao desânimo, ou a frustração, eles podem estar sendo sobreprescritos, excessivamente prescritos, na medida em que há um interesse dos médicos que prescrevem, no sentido de que eles sabem que receberão benefícios da indústria farmacêutica, benefícios materiais, na medida em que prescrevem cada vez mais. Acho que ela traz algumas questões importantes, mas já jogo para você, Rosane. Existe... Primeira questão que ela colocou, né? A quem cabe decidir em que momento intervir. A própria pessoa traz essa percepção. Em que momento você sai do tédio, entra numa depressão, e a percepção disso cabe a quem? Quando essa sensação vai se instalando insidiosamente, às vezes é mais difícil da pessoa perceber, às vezes é um familiar, um esposo, uma esposa, um filho que percebe e fala, olha, acho que é importante buscar ajuda. Mas o que acontece é que existe um preconceito enorme com essa figura, né? O psiquiatra é aquele que não vai tratar disso, vai tratar de maluco, não sei o que lá. Então, muitas vezes o paciente vai ao médico que não é especialista, um cardiologista, e pela cardiologista, ginecologista, endocrinologista, hoje, assim, acho que até dermatologista, eles ficam com muita ansiedade e querem resolver imediatamente o problema e não tem uma escuta mais especializada e qualquer problema já quer logo medicalizar rápido. E ao invés de olhar, dizem, será que é uma coisa circunstancial? E depois não fazem acompanhamento. Então, o especialista, seja psiquiatra ou até o psicólogo, porque o psicólogo também pode lidar com isso, e se ele achar conveniente, ele pode encaminhar para um psiquiatra também. Então, eu acho que o importante é fazer dessa situação, que seria um sintoma, fazer uma coisa abrangente. E não fazer só esse corte e medicalizar qualquer tipo de sofrimento, porque aquele sofrimento, ele está pontuando que alguma coisa não está bem. Um aspecto que eu acho que é importante é justamente falar sobre monotonia, que eu acho que talvez confunda um pouco com essa coisa do tédio. Quando você está muito o cérebro, ele precisa de estímulo, né? Para estar ligado, para estar fazendo novas sinapses, que é a criação, né? Você precisa estar sempre constituindo possibilidades novas. Vida é movimento. Mas, né? ao mesmo tempo, o cérebro não gosta de excesso de mudança. Rapidamente, o cérebro condiciona automatismos, hábitos. Se você ter sorte e fizer bons hábitos, ótimo, porque você vai se organizar daquela maneira. Mas se você não fizer bons hábitos, você também pode estar se organizando de uma forma ruim para você e depois você vai sofrer as consequências disso. Mas por que o cérebro gosta do hábito? Porque ele não gosta, a gente não gosta de ficar toda hora, o tempo inteiro, decidindo. Vou trabalhar, não vou trabalhar. Eu quero ficar com essa pessoa, não quero ficar com essa pessoa. Eu vou dormir do lado esquerdo ou do lado direito? Não, você vai condicionando para evitar dar trabalho. Só que depois de muito tempo, se você não ficar toda hora pontuando, questionando isso, você vai entrando numa monotonia que você já não sabe nem por que você está fazendo aquilo. E aquilo ali não te dá mais prazer, mas você está viciado ou em coisas, ou em substâncias, ou em comportamentos. E você não... Dependente, né? E você não está feliz. E você não está se sentindo pleno daquilo. Não, tem um excesso de diagnóstico Exatamente. Também. Isso, né? Existe você fica muito... de criação de anestesias sociais também. As pessoas hoje em dia elas têm uma intolerância a situações de desconforto muito grande. É claro, eu particularmente acho que não é exatamente o tédio que gera, por exemplo, o processo criativo, no meu caso, mas essas situações de desconforto que são típicas
da vida, da existência. Existir é estar numa situação permanente de desconforto. E eu acho que essas anestesias que a gente precisa criar, que é o tempo inteiro você se manter ocupado mais como um mecanismo de fuga do que como um mecanismo de prazer mesmo, que cria algumas dessas situações distorcidas. Agora, a sociedade cobra isso, Wallace? Eu vejo que, de alguma maneira, nós temos que compreender que isso é bastante perigoso, no sentido quando nós psicologizamos práticas de vidas e modos de vida, né? O tédio, ele tem um recorte espacial e uma psicosfera em termos de construções históricas. As pessoas estão encharcadas numa zona de conforto, de falsos problemas, em querer se encontrar em situações onde há um imediatismo, onde que as respostas do movimento estão prontas. Então, o tédio denuncia um espetáculo específico de sociedade no momento em que a gente precisa mergulhar nas forças criativas do que a vida pode produzir e do que a vida pode gerar. A Rosane já trouxe aqui pra gente uma história de um momento em que ela se viu entediada. Vocês têm também histórias assim? Lembram de algum momento que realmente ficou difícil escapar do tédio? Eu vou só terminar de contar essa história que eu acho que foi interessante. Eu entrei tão em contato com isso, assim, meu Deus, o que eu faço com o meu tempo? E não que eu quisesse, eu tivesse que preencher de qualquer maneira, mas eu tinha uma disponibilidade que me fez, assim, nossa, assim, olha para dentro um pouquinho, vê o que pode te... Qual é a inspiração? Você estava no controle da situação, né, Rosane? Eu acho que também a depressão é isso, você perde um pouco o controle de dar essa volta por cima, você precisa de ajuda, né? Acho que talvez tenha essa diferenciação. É que as pessoas, às vezes, ficam dependentes de soluções externas. Eu acho que é importante você olhar e dizer assim, olha, o tédio é meu, não é a vida que está errada, ou... se a gente pensar filosoficamente, existe esse vazio, sim, mas é alguma coisa que você precisa processar, porque é muito fácil você botar a responsabilidade do teu prazer ou da tua vida, porque a vida também é muito desprazer, é tristeza. A tristeza faz parte da vida, como a pesquisadora falou. Mas a gente está numa vida assim, eu vim para ser feliz. A felicidade como direito, na verdade. A vida está me devendo. Eu tenho o direito de ser feliz e qualquer coisa que aconteça, movimento, né? Qualquer coisa que me tire dessa situação de conforto, que me negue o direito de ser feliz. Você tem alguma história, David? Eu acho que eu encaro o tédio de maneira mais comezinha, mais rotineira. Eu acho que, por exemplo, existem microsituações do seu dia a dia que podem gerar situações de tédio. Por exemplo, quem nunca esteve num evento social, por exemplo, onde você não conhecia ninguém e você vai se isolando, você não tem o diálogo com aquelas pessoas, não tem um nível de afinidade que possibilite um diálogo com aquelas pessoas, e você vai se sentindo um certo deslocamento, vai se recolhendo, e isso, de alguma maneira, vai te trazendo um tédio momentâneo. Então, eu identifico muito o tédio, não numa perspectiva macro de dor existencial, mas esse tédio do dia a dia, dessas microsituações e que, de alguma maneira, são aborrecedoras e são de trazer uma redução momentânea no seu prazer, não é? Mas o homem é o único animal que se preocupa com a sua existência, né? E se percebe nessa tragédia do que é a vida, né? Lidar com a existência é uma coisa insuportável. Sobre esse exemplo, eu tenho uma experiência muito interessante. Sou professor também de educação infantil, dando aula de filosofia. E uma menina, filha de um grande amigo meu, Manu, de 3 anos, numa feira do Rio de Janeiro, pede um sorvete de morango. E nós não encontramos o suposto sorvete de morango no meio da feira. E saímos nas veredas em busca de um sorvete de morango. E numa padaria do Catete, encontramos o famoso sorvete de morango. E ao abrir o pacote do sorvete, a Manu diz uma coisa que eu acredito que seja a base central de uma das questões para escapar do tédio. Nossa, que dia lindo! Isso, para nós que somos adultos racionais e cotidianos, iludidos por essa questão de acharmos que nós temos controle sobre a história, ela nos mostra que nesse ato estético de tomar um sorvete de morango, a vida, ela precisa ter sentido no momento que você mergulha nas forças criativas que a vida produz. Então, no momento que a Manu toma um sorvete de morango, o pássaro que estava atravessando o espaço, ele fica cristalizado. O ônibus fica cristalizado.
o café na xícara fica cristalizado. Trago essa imagem poética para dizer o seguinte: a Manu, uma menina de 3 anos, deu um novo sentido poético para as composições que a vida constitui. Então, talvez as crianças, como diz o grande Manuel de Barros, saibam muito mais enunciar o sentido da vida no sentido pleno do que nós, adultos, perdendo tempo com falsos problemas. Grande sabedoria, essa referência ao Manuel de Barros é incrível, porque o Manuel de Barros é exatamente conhecido como poeta das pequenas coisas. E eu acho que a felicidade, os maiores prazeres da vida, você tira exatamente dessas situações singelas, dessas situações pequenas. Às vezes a gente idealiza muito o que vem a ser felicidade, o que vem a nos preencher efetivamente como pessoas, e às vezes a gente deixa escapar situações que a gente reputa pequenas do dia a dia e que nos trazem verdadeiros momentos. Sorvete de morango, né? Imagina nesse calor do Rio de Janeiro que está fazendo um sorvete de morango. Que prazer, que dia lindo. Eu vou terminar esse programa exatamente deixando no ar esse sabor aí, porque é exatamente nas pequenas coisas que a gente foge do tédio. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Obrigada mesmo. E obrigada a você que acompanhou a gente pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Eu termino o programa de hoje com uma definição de William James para o nosso assunto de hoje. O tédio resulta-se de estar atento à própria passagem do tempo. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Até lá!